interna. Houve. Criptos, mineração full exige grande quantidade de energia. Os mineradores migraram para o Cazaquistão. Vem crise energética, mineração provoca crise de energia. Pode não ter nada a ver, mas talvez valha a pena investigar. Essa questão das criptomoedas realmente vale a pena dar uma boa olhada. Sim. A Leila está dizendo, bom, aí está um pouco aqui, está dizendo, tem que contar para o Alex que está espalhando fake news sobre o tema. Zé Morelli está dizendo, revolução colorida é o que pode acontecer no Brasil se o vice do Lula vier a ser o Alckmin. Não podemos achar que isso é diplomacia e pacificação. E pergunta-se, será que as lições do golpe não foram aprendidas, né? Aprendidas. A Laurita pergunta o que a Rússia vai fazer para se defender. Parece que já fez, na verdade. Já fez. Né? Já resolveu a parada. Em 48 horas, sim. Pois é. Já fracassou o plano, né? Já Carlos fracassou Augusto, completamente. Exatamente. Está dizendo, assim fizeram no Brasil dos 20 centavos, né? Porque começou também com protesto por conta de aumento de tarifa e deu em golpe de Estado aqui no Brasil. O Wilton está dizendo, até quando os Estados Unidos conseguirão desestabilizar países? O império não corre risco de se implodir diante de crises internas? E aí, Pepe, essa é uma excelente pergunta, Leonardo, porque isso daí poderia ser uma live só sobre esse tema. Não, mas então, vamos pegar esse tema e aproveitando, porque ontem teve o discurso do Biden, né, ano do 6 de janeiro, e um clima de guerra civil, né? O Trump é o maior inimigo de todos os tempos, aí o Trump respondendo. Eu achei aquilo lá muito emblemático e, curiosamente, depois eu liguei na Fox News, estava tendo lá uma live do Mike Pompeo desesperado, dizendo o Biden é um presidente muito fraco, os nossos inimigos estão se unindo, Rússia, China, Irã, nós vamos perder essa guerra. Talvez o Mike Pompeo estivesse até sendo realista. E agora... Não, ele estava sendo extremamente realista. Não, sim, mas e aí esse fracasso no Cazaquistão... vai reforçar essa aliança, imagina. Vai reforçar, né? Essa facção predominante, que é tanto republicana quanto democrata em Washington, russofóbica, mas eles vão ficar babando de raiva, porque eles achavam que esse plano ia ser perfeito para desestabilizar a Rússia antes do que vai acontecer a semana que vem, que é o filé mignon da história. Não se esqueçam, dia 10 é o início da conversa oficial americana e Rússia sobre as garantias estratégicas de segurança que o Putin praticamente está exigindo do Império. E no dia 12, em Bruxelas, é o primeiro encontro oficial do Conselho Rússia-OTAN, nem sei mais quanto, em anos. Ou seja, isso é o X da questão. E é o que uma das minhas fontes de inteligência confirmou. Eu estava esperando essa confirmação vindo de alguém de dentro do sistema. E uma dessas fontes confirmou exatamente isso. Eles achavam que eles tinham uma tática diversionista perfeita de criar um segundo front anti-russo. Nesse caso, no sul, em vez de ser no oeste, Ucrânia, criar um fronte anti-russo no sul, no Cazaquistão, desestabilizar completamente os russos antes da conversa a semana que vem em Genebra. Obviamente, você está falando de um bando de tontos, de think tanks em Washington, confrontados com Patrushev e companhia em Moscou. Adivinha quem já tinha visto essa história vindo? Se não há um ano, até antes. Ou seja, a inteligência russa sabe perfeitamente que todas essas áreas, todos os borderlands, como eles chamam, do espaço pós-soviético, estão sob ataque de guerra híbrida americana em diversos níveis. Provavelmente eles não esperavam que isso fosse acontecer no Cazaquistão agora. Todo mundo estava falando, todo mundo na OTAN, os atlanticistas, vão invadir a Ucrânia, vão invadir a Ucrânia, vão invadir a Ucrânia. Então estava todo mundo prestando atenção na Ucrânia. Ninguém mais estava nem prestando atenção na Armênia e Azerbaijão, que agora tem uma espécie de entente. E aconteceu no Cazaquistão porque eles usaram esse pretexto na hora certa. Ou seja, é sempre assim. Se tem um pretexto interno, se tem uma reivindicação interna que geralmente é legítima, no caso dos protestos, era legítima, porque esse aumento de preço para um cazaque normal é um negócio absurdo. E por que aconteceu? Por causa do neoliberalismo exacerbado. É uma coisa que eu coloquei na minha coluna.
a razão principal de toda essa história é que havia subsídios para o gás liquefeito durante toda a era Nazarbayev. Aí os consultores ocidentais do Nazarbayev, alguns dos quais eu encontrei em Nur-Sultan 2 anos atrás, gente que era do Banco Mundial, tem gente que é do Carnegie Endowment. Imagina, o Nazarbayev tem consultores do Deep State para o exército, não, como é que chama? Para o Estado cazaque. Isso é um negócio absolutamente suicida. Por causa dessa política dele multivetorial, ok, vamos falar com os americanos, vamos falar com os russos, com os ingleses, etc. Então o governo dele o tempo todo estava infiltrado por assessores ocidentais, que não estavam pensando no bem-estar da nação cazaque. Eles estavam querendo desestabilizar o negócio e vamos tentar mover o Cazaquistão o máximo possível para uma situação ucraniana. Aí acharam o motivo essa semana com a história do gás. Começa com aquela coisa, não, os protestos eram legítimos, eles incitam, mas no fundo, sim, quer dizer, é como aconteceu no Brasil. Como aconteceu no Brasil, e aí se aproveitam. Exato. Eram 20 centavos, aí eles chegam, fazem a guerra híbrida, levam embora o petróleo e a gente fica aqui com cara de trouxa. O Olair Severo está usando... Bom, no Cazaquistão eles vão... você me lembrou um negócio... Leonardo, me dá 30 segundos. Deixa só esse aqui do Olair, é muito bom. Ele está dizendo assim, ó, camarada, sugiro que não usem a expressão intervenção russa. Essa é a versão da imprensa imperialista. Na verdade, trata-se de ajuda militar contra o terrorismo. Acho que ele está absolutamente certo. Agora, isso daí não vai sair na capa do Economist. Nunca. Não vai. Nem na Folha, no Estado, no Globo. Nem na Folha está esses lixos. Exatamente. Não, Leonardo, você me lembrou um negócio super importante. Eles já tinham começado a roubar o petróleo, mas, como é que chama? Eu diria em conta-gotas gigantes. Sabe por quê? O acordo que a Chevron fez com o governo cazaque para explorar Kashagan, o maior campo de petróleo do Cazaquistão, um dos maiores do mundo. Kashagan. Esse acordo é extremamente desvantajoso para o Estado cazaque. É um puta negócio para a Chevron. E adivinha uma das que estavam envolvidas nessa história desde o começo? Condoleezza Rice. Ou seja, isso é um negócio que era muito difícil. Por exemplo, conversando com funcionários cazaques do governo, próximos do Nazarbayev a última vez, eu queria perguntar diretamente, mas eu não tinha como. Nós éramos convidados deles, né? Então era um assunto extremamente... Mas eu tentava deixar para a escuta, vocês têm certeza de que essa política multivitorial, vocês ficarem acreditando em todos esses assessores ingleses, americanos, atlanticistas que vocês têm aqui? Vocês sabem que a agenda deles não é a agenda de vocês, né? E eles agora estão vendo na prática o que é. O que, por exemplo, um dos meus amigos europeus me disse: é muito legal, porque os russos sabiam que essa história ia rolar, eles podiam ter até prevenido que isso acontecesse, mas eles deixaram os cazaques sofrer durante um dia para mostrar para eles, vocês querem que o país de vocês vire a Ucrânia? Aqui, é assim que funciona. Aí eles foram lá e fecharam a história. Diga. Olha só, tem uns comentários bem legais aqui, deixa eu trazer aqui. Fala. A Débora Rodrigues está lembrando aqui, eu fiz uma entrevista com o Miguel Nicolelli sobre Covid. Sim. Ele falou que te assiste, quer fazer uma live com você, quer discutir essa questão do pós-pandemia, pode ser uma coisa interessante para a gente marcar futuramente. Marcelo está dizendo, o futuro livro dos nômades poderá ser uma série da HBO. A Laurita está dizendo, será que a Rússia não vai se defender chegando perto dos Estados Unidos? Tipo assim, vai para Nicarágua, coisas desse tipo, seria legal, né? Não, mas diga, eu gostei da pergunta, porque, seriamente, eles não podem fazer um negócio desse, porque ia ser tomado como uma declaração de guerra tipo crise dos mísseis, e aí os bulldogs babando em Washington, ninguém sabe o que esses caras seriam capazes de fazer, né? Mas os russos poderiam fazer isso com um estalar de dedos. O que eles fizeram? Que é o que a gente vai ver a semana que vem. Eles deram um não ultimato,
dizendo basicamente o seguinte: olha, a gente está disposto a conversar diplomaticamente com vocês sobre qualquer coisa, tudo, inclusive armas nucleares, não só os nossos problemas de segurança, seja o que for. Se vocês insistirem de que vocês vão colocar mísseis nucleares no leste da Europa e, eventualmente, num futuro próximo, na Ucrânia, vocês vão pagar por isso, e vão pagar pesado. E a gente não vai repetir para vocês, nós já explicitamos o presidente Putin, o Lavrov, o Shoigu, o Gerasimov, o Patrushev, todo mundo já está falando isso há meses. Fala, olha, essa é a nossa red line. E chegou na linha vermelha. Não vão ultrapassar mais. Se vocês quiserem discutir como a gente diplomaticamente resolve daqui para frente, ok. Se vocês não quiserem, nós vamos tomar o que o Putin definiu, linguagem dele, e eu estou falando entre aspas, medidas técnico-militares, que é um jeito muito diplomático de dizer, vocês vão conversar com o senhor Zircon, com o senhor Kinzhal, com o senhor Iskander. Tentem botar mísseis nucleares do lado nosso aqui, vocês vão ver o que acontece. E é isso que os americanos ainda... Eles são refratários, porque não existe um diálogo, Leonardo, com o Império. Eu queria lembrar... Deixa eu lembrar para vocês... Eu queria lembrar para vocês uma experiência... Uma das experiências chaves que eu tive em Nur-Sultan há 2 anos atrás. Os caras me botaram numa fria absoluta como mediador de um debate sobre armas nucleares, no meio da nossa conferência. Então, tinha 2 chineses do meu lado, um deles que é do Centro de Globalização de Pequim, muito bom. Tinha 2 ou 3 russos, especialistas, e entre os americanos tinha atlanticistas, gente do Atlantic Council, que é, basicamente, para vocês terem uma ideia, quem está fazendo o fact-check do Facebook, quem está controlando as expulsões do Facebook há 1 ano, é gente do Atlantic Council. E tinha o Edvard Luttwak, que é uma eminência parda, né? É um dos grandes estrategistas americanos dos últimos 50 anos. Fez de tudo. O cara, ele é super perigoso porque esse é o inimigo culto, refinado, inteligente, não é bobo, sabe exatamente o que ele quer, é sedutor e que vai implementar a agenda dele, seja como for, até o final. E eles me botam no meio para mediar um debate desse. Degringolou completamente no meio. No meio do debate virou 2 russos contra o Luttwak e o atlanticista, praticamente brigando. E eu tentando separar os caras. Então, isso prova para você que a impossibilidade do diálogo. No final, veio um dos russos, vieram os 2 chineses e falaram, olha, você conseguiu o impossível aqui, você impediu que os caras fossem na faca, literalmente. Porque não tem diálogo possível. Eles estavam discutindo proliferação nuclear, eles estavam discutindo o JCPOA no debate seguinte, estava o Zarif, o primeiro-ministro o ministro das Relações Exteriores do Irã, estava no debate seguinte, ele ouviu, e aí ele fez uma declaração impressionante de 20 minutos, mas destruindo o império na frente de todo mundo ficou, uau! O cara, o principal diplomata iraniano, ele falou, eu não aguento mais lidar com esses caras, é um bando de gangsters. E essa experiência que eu tive tentando mediar um diálogo dos indialogáveis me deu uma dimensão extra de que, como essas discussões, por exemplo, em Genebra ou em Reykjavik, é impossível. Eles não escutam, Leonardo, eles não escutam. Eles vêm com aquela batelada de, como é que chama, de reivindicações. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que desmilitarizar não sei o quê, respeitar os direitos humanos, e eles não escutam. É desesperador. E é o que vai acontecer na semana que vem em Genebra e em Bruxelas. Não contem com nenhum resultado prático disso. Diga. Tem até uma pergunta sobre isso aqui. Antes tem um elogio aqui do Sérgio dizendo, ótimo analista, estou aprendendo muito sobre a região e a política regional. Foi uma aula realmente sobre o Cazaquistão, né? A gente conhece muito pouco sobre esse país, o Pepe já visitou. A Ruth está dizendo, a análise do Pepe é sofisticada, coincide com a do Rogério Anitablian, que conhece detalhes da região, seria bom ver os 2 juntos. Acho que é uma ótima ideia. Quero agradecer aqui ao Dudu Santo, que estão mandando comentários também. Tem 2 perguntas aqui, uma pontual, a do Carlos Augusto, Pepe,
Sim. Se a primeira guerra híbrida foi a do Egito. Você lembra? Eu acho que foi a do Egito mesmo. Não sei se teve alguma antes dessa. Da Revolução, desculpe, da Primavera Árabe. Spring, da Primavera Árabe? Não, foi a Tunísia. Tunísia veio antes do Egito. Tunísia veio antes do Egito, uma questão de semanas. Mas na Tunísia, na verdade, foi uma revolução colorida que deu certo, né? Essa é a diferença. Porque o país não tem uma importância estratégica tão grande quanto o Egito. No Egito, o que eles queriam era se livrar da velha guarda, os americanos. Só que eles escolheram mal quem ia entrar. Eles escolheram a Irmandade Muçulmana, Morsi. E, obviamente, na verdade, eles escolheram uma versão mais branda de um negócio que pode derivar facilmente para salafismo. Eles já apostam. Como sempre, os americanos sempre estão apostando no burrico errado. Não, e lá estão os militares desde então, né? Desde a queda do Morsi. Aí, quando eles viram que, nossa, esse Morsi vai... Não, nós não queremos esse cara, queremos outro militar. E aí viraram tudo de ponta cabeça e facilitaram o terreno para o Sisi, que, na verdade, é um Mubarak 2.0, é uma ditadura militar, de novo, com outro cara um pouco mais ameno e sempre conversável com os americanos, conversa com os israelenses, etc. E tal. Então, essa foi uma revolução colorida clássica. Só que ela teve vários níveis intermediários complicadores. A da Síria, por exemplo, deu completamente errado, porque na Síria eles queriam que basicamente um bando de takfiris, cripto-salaf jihadis ou de rebeldes moderados, dementes, lunáticos, tomassem o poder e se livrassem do Bashar, que, com todos os seus problemas, é uma influência estabilizadora na Síria, né? Eu tinha ido à Síria a última vez quando... Olha que coisa demente. Quando os refugiados iraquianos estavam ocupando Damasco e não o inverso, né? Então eu vi como, no meio do surge do Petraeus no Iraque e no meio da desestabilização do Iraque, os iraquianos atravessavam a fronteira quando podiam e se estabeleciam em Damasco ou em outras partes da Síria porque era estável. Olha que loucura. E depois inverteu completamente a história, como a gente sabe, na década passada. Bom, Pepe, olha só, deixa eu só trazer uma pergunta que estava pendente lá de trás para entrar nessa que está na tela, que é bem interessante. Sim. Também. Uma pergunta é o seguinte, quer dizer, do Guilherme Amorim: se o imperialismo exporta identitarismo para dividir a esquerda e facilitar golpes de Estado. Mas isso não tem mais do que dúvida. E isso é um dos temas principais do melhor livro de 2020 e 2021, que eu acho que eu já falei para vocês aqui antes, que é a Critica della Ragione Liberale, do professor Andrea Zoc, da Universidade de Milão, que eu ainda não tive... Olha aquilo, a demência é tão grande, não tive tempo ainda de fazer uma apresentação em inglês desse livro, esperando que ele seja traduzido para o inglês o mais cedo possível, ter um alcance internacional. O professor Andrea Zoc fala exatamente das raízes que levaram a essa demência identitária, corroendo os democratas e depois exportada pelos democratas para as esquerdas, entre aspas, do mundo inteiro. E aí ele vai na raiz. Ele faz uma desconstrução de Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard e tal. Você pode não concordar com várias dos approaches dele, mas a raiz de tudo isso está lá. Está no pós-68 e está depois num approach antipolítico de muitas das análises desses suprassumos do como se chama, Pepe? Crítica da razão? Crítica della ragione liberale. Olha, deixa eu mostrar a capa para vocês. Me dá um segundo. Eu mostro a capa aqui. Peraí. Estou aqui tentando abrir aqui também. Muito interessante. Crítica della ragione liberale. Pepe já vai trazer aqui. E aí depois a gente passa para essa questão da tela, que é bem interessante. Tem a capa aí, Pepe? Esse é o livro. Andrea Zoc, Critica della Ragione Liberale. É uma pequena editora em Milão que chama Meltemi,
E é um problema, porque não dá para, pelo que eu vi, não dá para comprar em e-book. Então vocês têm que encomendar. E eu tentei achar outros livros deles em Roma, semana passada, quando eu estava em Roma, e não consegui achar. Então é um problema. É uma editora muito boa, mas é pequenininha. E eles editam coisa de primeiríssimo nível como esse aqui. Né? E eu estou vendo aqui na Amazon que só tem ele em italiano, não tem ele traduzido em inglês. Não, exatamente. Então eu vou escrever um e-mail para eles e sugerir, escuta, arruma um tradutor para o inglês o mais cedo possível. Exatamente. O livro é absolutamente brilhante. Que interessante. O Pepe, e aqui essa pergunta do Valentim, olha, como é que os russos lidam com os interesses britânicos? Será que Moscou nunca vai reagir contra Londres? Bom, aí a gente tem que voltar para o Great Game do fim do século XIX. Porque na cabeça do establishment britânico, o Great Game nunca acabou. Era o Império Britânico contra o Império Russo na época. Onde um dos fulcros, na verdade o fulcro principal era a Ásia Central. Porque na cabeça dos britânicos, o Império Russo tomou Bukhara e Samarcanda, ou seja, eles já estão chegando perto da nossa área de influência, que é o sul da Ásia. O Afeganistão estava no meio, justamente, dos dois. Os britânicos achavam que os russos iam querer tomar o Afeganistão. Eles achavam que os russos iam querer tomar o Tibete, pra vocês terem uma ideia, que é um negócio completamente absurdo. Quando o Francis Young Husband chegou em Lhasa, em 1904, ele não achou nenhum russo. E eles achavam que os russos já iam tomar o Tibete. Um negócio completamente absurdo. Então, na cabeça desses esses clubes requintados de St. James, esse tipo, onde essa gente se reúne, né? Aí depois sai um artigo de um cara do MI6 no Daily Telegraph, que é o jornal do establishment, da inteligência, etc. Na cabeça deles, os russos são um bando de bárbaros e tem que ir lá e bater mesmo. Só que hoje, como a gente sabe, o Reino Unido é uma potência de, no máximo, terceira categoria. Né? Então, o que eles fazem? Guerra híbrida. E aí é que entra o X da questão que a gente tocou no começo da nossa conversa. O papel desse novo chefe do MI6, Richard Moore, com sua experiência na Turquia, e essa é a política oficial do MI6 em relação à Rússia, e que vai ser desenvolvida por todos os fake James Bond que trabalham para o MI6 através da Eurásia, que é minar a Rússia de todas as maneiras possíveis, usando salaf jihadis, usando táticas de guerra híbrida, subornando agentes locais, Trojan horses, né, cavalos de Troia locais, empregando desempregados variados no Tadiquistão, no Quirguistão, seja onde for. Essa é a política deles. E quando você vê a capa do Economist, que saiu hoje, me mandaram e eu fiz um post sobre isso. A capa é o Putin sentado como Scarface. E o título é Agora você vai falar com o senhor Putin. Bom, primeiro que Scarface não tem nada a ver com o dirigente diplomático e geopolítico mais importante do planeta. Ou seja, você já está querendo... é de um infantilismo absolutamente brutal. Não, e o Economist, que se diz um jornal inteligente, todo mundo estudou em Oxford, em Cambridge, tem PhD em relações internacionais, história, etc. e faz uma palhaçada dessa. E o título está errado. O título certo seria: se você não quiser falar comigo, você vai falar com o senhor Zircon. Esse é o título. Mas isso eles não podem publicar, evidentemente, né? Não, chega a ser risível, né? Olha só. Risível. A agressão russa contra a Ucrânia criou uma chance de garantir a segurança da Europa. Né? É inacreditável. Não, é inacreditável. Sabe? Bom, a minha nova técnica pós-taoísta é dar risada, é ridicularizá-los. Não dá, é impossível levar a sério. Então, a melhor maneira é ridicularizá-los o tempo todo. Né? Deixa eu falar aqui, só para fechar sobre a primeira guerra híbrida, né? O Arte da Guerra está dizendo: acho que a fórmula inicial foi a derrubada do Mossadegh no Irã em 53. Daí para frente, só aperfeiçoaram a técnica, dando parabéns aqui pela live.
Mas Mossadegh em 53 foi um golpe de Estado super farra pesada, né? Foi mais golpe de Estado tradicional, né? Tipo ultra barra... Sim. Ultra barra pesada. E o Vernon Walters, que atuou lá no Irã, atuou no Brasil em 64. Atuou no Brasil depois, né? Exatamente. Esses caras são bons, né, Pepe? Tem que tirar o chapéu para eles também. Não é que eles são bons. Eles são maus, eles são bons, vamos dizer. Eles têm experiência de campo, né? Exatamente. Eles não são daqueles que sentam na poltroninha em Washington. Esses caras estão articulando o tempo todo. Eles sabem fazer, né? Eles sabem fazer o mal. Bom, eles aprenderam com o Alan Dulles, né? O Alan Dulles é o Darth Vader da foreign policy americana. Definitivo. Né? Exatamente. É o cara que mandou e desmandou na CIA, né? E aí é o cara que coordenou a história com o JFK, né? Exatamente. Foi ele que coordenou toda a história. Olha, não sei se tem no Brasil, não percam, vou recomendar de novo. O The Devil's Chessboard, do David Talbot. O Chessboard do Diabo. Não sei se tem tradução em português. Não tem, fundamental. Acho que não. É o melhor livro dos últimos anos sobre a conspiração anti-Kennedy, controlada pelo Alan Dulles. É importante dizer, né, Pepe, que essa conspiração foi o primeiro grande golpe de Estado dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos, corretíssimo. Eles tomam o poder dentro dos Estados Unidos para depois dominar o mundo, né? Pois e o mais incrível é que o Eisenhower já tinha cantado a bola, né, Leonardo? E passou reto. Exatamente. E passou reto. O complexo industrial, militar, passou completamente reto, porque na época o complexo já era... A força do complexo já era desmesurada. E eles tomaram conta do Estado completamente, e isso continua. Nossa, e é pior ainda, porque agora tem essas diversas facções do complexo industrial militar, o que o meu amigo Ray McGovern deu a definição definitiva, né? MICIMAT, que é complexo industrial, militar, inteligência, academia, mídia e think tanks. É essa bolhona, basicamente em Washington, no Beltway, Virgínia, Maryland, mais com as conexões de Nova York também, Connecticut, etc. É essa bolha horrenda de filme de horror que controla Não existe mais sociedade civil nos Estados Unidos. Essa guerra civil larval dos Estados Unidos hoje é o fim da sociedade civil, é o predomínio absoluto da oligarquia e é o predomínio absoluto dessas facções dementes desse complexo. Exatamente. Pepe, olha só, o pessoal aqui não engole realmente essa questão do identitarismo, né? Tópicos Políticos está dizendo melhor união com a direita do que com o PSOL. O Kleber está dizendo Rodrigo Maia apresentou o identitarismo. Não se pode revogar reformas trabalhistas, mas que se pautem questões raciais e de gênero. E o Guilherme Ferraz pergunta: a política identitária woke, né, o wokeismo, é uma ferramenta das revoluções coloridas? Tem muita gente criticando o wokeismo cada vez mais, inclusive aí na eleição presidencial da França. Como é que você vê a questão woke, Pepe? Puta, isso daí seria uma live só sobre woke. 5 horas de woke. Isso daí é 5 horas, a gente distribui vinho online free para todos vocês. Você aperta um botão e chega uma dose, assim. Né? Um lindo cálice, né? Não, o pessoal olha, pode... se você quiser fazer, o pessoal abre a própria garrafa, faz um ritual, né? Agora abre uma garrafa do vinho tal. Olha, o que eu sugiro é a gente fazer mais tarde uma live só sobre a eleição francesa. Talvez seria fantástico. E aí a gente entra no tema woke, que aqui está intimamente ligado também. Sem dúvida. Mas isso é complicado, porque a gente tem que... Tem tudo a ver com tem que estudar os prolegômenos. O identitarismo, como ele foi, basicamente, o embrião do identitarismo que estava nesse pensamento pós-estruturalista do pós-maio 68, como isso foi rodando pelo Ocidente e virou nessa demência woke atual. O Pepe, esse livro que você mencionou, ele parece... Eu acho que ele deve ter semelhanças com esse aqui. Não sei se você conhece, esse Cynical Theories. Como ativismo... Deixa eu olhar. Alan Pluckrose. Não li. Lindsay. Você leu?
Eu li esse livro. Esse livro é muito interessante. Eu vou botar aqui nas recomendações também, porque ele fala exatamente como esses pensadores de maio de 68, do pós-modernismo, deram origem a essa desconstrução de todos os discursos que levou ao wokeismo. Mas a análise dele está corretíssima. Então. É bem interessante, bem interessante também, bem interessante. Então, vou botar aqui na descrição dessa live aqui. Ótimo. E aí, Pepe, para a gente ir fechando, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou, essa coisa do grande jogo lá de trás do Império Britânico contra os russos, etc. e tal, essa matéria ridícula da Economist, de fato, mas eu vi uma declaração semana passada do Olaf Scholz, o alemão, dizendo não, ele vai tentar desenvolver uma relação direta com o Putin. Ele teve que fazer a coalizão com os verdes. Né, Leonardo? Os verdes são inimigos da Rússia, mas ele quer contornar. Você bota fé nesse governo alemão ou não? Ele é o chefe do governo, né, Leonardo? E foi legal, em um certo aspecto, foi legal ele falar isso agora, porque ele desacredita do topo do governo a imbecil terminal Ana-Lena Verde. E isso eu acho que ela escutou, porque ela parou de falar besteira. É impossível ela parar de falar. Ela é um papagaio que fala besteira. Ela falou uma besteira hoje sobre o Cazaquistão. Eu não lembro mais o que, mas um negócio completamente estúpido. Mas, em relação à Rússia, o big picture, quem manda é o chanceler. Se o Scholz diz que ele vai tentar uma conversa séria com o Putin, é um excelente sinal. E como o Putin fala alemão fluente e conhece a psique alemã a fundo, esse diálogo pode ser muito interessante. Não vai vazar. Não, o sério do que eles vão conversar não vai vazar, porque o sério, o X dessa questão é como se articularia uma aliança estratégica Alemanha-Rússia num futuro não remoto, mas, digamos, a médio prazo, pelo menos. Porque os elementos estão lá. Todos. Só depende de uma vontade política alemã, que no momento não existe. E muito menos num governo infiltrado pelos verdes. Então, se houver uma conversa séria, Scholz, Putin, esse é o tema fundamental, que é o que alguns dos analistas com que a gente conversa dizem que seria um remix do Reinsurance Treaty do Bismarck. Pepe, o seu amigo Marcianov falou uma coisa muito interessante. Mas o Marcianov é um espetáculo. Né? Então, ele falou uma coisa num podcast que eu achei espetacular, que ele falou o seguinte, olha, a Alemanha é o grande país industrial da Europa, conseguiu preservar uma base industrial. Produto industrial é essencialmente energia. Né? Sim. E a energia na Europa é cada vez mais cara. Aí ele falou assim, olha, quando você compra um carro alemão e compara com um carro asiático, você está pagando um sobrepreço indevido pela engenharia alemã, porque já não tem mais diferença entre carro alemão e já não tem mais diferença. Você compara um Hyundai com um BMW? Exatamente. Agora, vai chegar uma hora em que as pessoas não pagarão mais esse sobrepreço. Sim. Se a Alemanha não tiver energia barata, ela estará liquidada. Então, essa leitura eu achei espetacular. Leonardo, é gênio porque ele está reproduzindo exatamente o que a elite corporativa de Hamburgo, por exemplo, ou de Frankfurt, está falando no ouvido do governo alemão já há alguns anos. Olha, exatamente. A gente vai perder todas as nossas vantagens comparativas, não adianta ter esse bando de europeus ocidentais de mão de obra barata fabricando os nossos produtos, porque ninguém vai querer mais comprar. Exatamente. E a gente não vai ter energia suficiente para fabricar tudo isso. E esses imbecis políticos não escutam. E muito menos... Bom, o Scholz, se ele tiver um mínimo de perspicácia, por exemplo, basta ele ter uma conversa com o Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, ele é íntimo da business class alemã. Bom, além do que, ele está no conselho de administração do Nord Stream 2, né? Ajuda, né? O Gerhard a libertação da Alemanha é a grande história do século XXI. Libertação, exatamente. A Alemanha é capaz de se libertar da ocupação americana? Não se esqueça, ainda é um país ocupado. Totalmente ocupado. E ocupado psicologicamente também, e psiquicamente. Isso é o que é o mais grave. Então, exatamente. Olha,
as possibilidades embutidas nesse possível diálogo Scholz e Putin olha, é um sparkzinho de esperança, né? Exatamente, exatamente. Cláudio Alves pergunta: será que Rússia e China não poderiam estimular tensões internas nos Estados Unidos, assim como estes fazem em outros países? Não, porque não é da essência da política externa dos dois. A política externa russa é extremamente competente, diplomática, e eles acreditam em diplomacia, não interferência. E a política externa chinesa é de não interferência em assuntos internos de países terceiros. Isso é a regra número 1 das tábuas da lei deles. Eles não vão mudar isso. Eles estão se defendendo. Veja bem, a estratégia dos dois, no momento, é de defesa, e eles estão coordenando as defesas. Por que o Tokayev agradeceu publicamente tanto Putin quanto Xi? Porque Putin e Xi já estavam coordenando. Ok, vamos, socorrer um irmão nosso que faz parte de todas as nossas organizações. Imagina, Shanghai Cooperation Organization, Belt and Road, União Econômica Euroasiática. O Cazaquistão está com eles em todas essas organizações. O Tratado Coletivo de Segurança, tudo isso. Então tem que ajudar. Eles estão com um problema interno, vamos poder ajudar no que a gente puder, sem interferir no que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, jamais os russos e os chineses iam falar: olha, tem que expulsar o Nazarbayev. Isso é um assunto interno cazaque. O que eles podem fazer é o que eles estão fazendo. Mandam as tropas para assegurar as instalações principais do governo e não vão interferir em nada. Por exemplo, o trabalho de repressão antiterrorista vai ser feito pela segurança cazaca. E isso está claríssimo. Isso foi dito hoje várias vezes. Exatamente. Bom, o Jorge está falando, daí a importância de Lula, porque ele dialoga com todos os líderes, isso é um fato, o Lula realmente fundamental. Tem essa capacidade. O Lula é como Putin, por exemplo, fala com todo mundo. Exatamente. Por isso que é uma eleição que muda o jogo aqui. O Rogério Antablian está dizendo: boa tarde a todos acompanhando o debate, precisamos aprofundar a conversa sobre identitários e guerra híbrida, concordo plenamente, acho fundamental. Tópico está dizendo parabéns pelo chat aqui, quer dizer, está sendo um alto nível aqui dos comentários hoje. E o Josué: Pepe, Mélenchon assegura que a França deve sair da OTAN, considera a Rússia como um sócio. Será que só Mélenchon pensa assim? Eu já vi o Zemmour também falando em sair da... Mas elogiou a Rússia, já elogiou o Putin. O Zemmour não tão explícito contra o Mélenchon e a Marine Le Pen também. Sim, sim. Agora, então, está ficando difícil o jogo para os americanos aí na Europa também. Não é isso, Leonardo. Você fala isso aqui na França, imediatamente você passa a cimitarra na sua cabeça. Os atlanticistas caem em peso, sabe? O Zemmour é mais interessante a jogada. O Zemmour é apoiado pelo Figaro, que é o jornal da elite, o jornal do establishment, por definição. Na França é o Le Figaro, que apoia o Zemmour, que era um ex-colunista deles. Não se esqueça disso. Se ele fala um negócio desse, obviamente o Figaro vai dar uma capa com o Zemmour explicando por que a França precisa estrategicamente se aproximar da Rússia. Essa é a diferença. Pelo menos pode ter um debate um pouco mais ilustrado e não vir, por exemplo, toda essa laia atlanticista que controla o Le Monde, por exemplo, batendo, sem nem discutir o fundo da questão, né? Talvez, Pepe, esteja acontecendo aí um movimento de libertação, não da Alemanha, mas da Europa como um todo, né? Uma tentativa de libertação, pelo menos de criação desse mundo multipolar. Né? Olha, por mais que o Macron seja um crápula, e isso a gente sabe em gênero, número e grau, que ele é um mensageiro menor dos Rothschild, ele não é um tonto absoluto. Ele é definido por ele mesmo, segunda-feira, emmerdeur. Ele gosta de jogar merda nos alvos dele. No momento, o alvo principal são os não-vax, ou os que não se vacinaram por uma série de razões. Mas ele não é bobo. Ele sabe que a França e a Rússia têm uma relação histórica de entente cordial, para colocar em termos franceses, né? Ele não vai deixar isso passar, porque ele está pensando o seguinte: se a Alemanha continua totalmente ocupada pelos americanos, se não há uma possibilidade de uma
entente cordial um pouco mais sofisticada entre os alemães e os russos, eu vou fazer isso e a França vai lucrar com isso. E eu vou ser o agente. É assim, ele está pensando nesses termos. Ou seja, a gente tem que ficar de olho no que os alemães vão conversar com os russos, no que o Macron vai conversar com o Putin. E aí entra um terceiro tema que é ainda mais interessante. O famoso Trattato dello Quirinale, que o Macron assinou com o Draghi no fim do ano passado em Roma. O tempo todo que eu estava em Roma, eu perguntei para um monte de gente o que está por trás do Trattato del Quirinale. Ninguém conseguiu me dar uma resposta definitiva. A única resposta mais aproximativa é: eles estão vendo que a Alemanha está titubeando e o Draghi e o Macron querem tomar a ofensiva para tentar construir uma nova Europa, não necessariamente mais libertada do fantasma americano, mas um pouco mais equidistante. Então, a gente tem que olhar, na verdade, essas três variáveis nos próximos Exatamente, eu acho que é esse ponto. Eu acho que não é equidistante. Você tem dois grandes polos, ela vai jogar dos dois lados. Exatamente. Que, aliás, como faz a Itália? Os italianos muito espertamente se aproximaram dos chineses. Eu estou querendo falar da Itália só por conta desse comentário aqui, está dizendo, houve ou está havendo guerra híbrida aqui desde 2013. Depois houve Lava Jato e a indústria e o pré-sal já foram. Houve na Itália uma guerra híbrida que deu certo, também foi na Itália, Operação Mãos Limpas, a Itália perdeu boa parte da base industrial, mas de anos para cá ela começou a se aproximar mais dos chineses, né? Então, Itália e Brasil criou-se o caos, né? Olha, Leonardo, é super complicado. Antes de eu ir para a Itália, eu encontrei com um dos meus melhores amigos italianos analistas que conhecem a China. Ele é talvez o analista italiano atuando na academia chinesa de perfil mais alto. E a gente ficou muito amigo quando eu fui à Sicília a última vez, a gente está sempre trocando coisas. Ele falou, eu não volto à China no momento, está impossível. Por causa dessa política de Covid-0, porque é super complicado, tem que fazer quarentena, não sei. Eles não estão querendo estrangeiros na China no momento. Ninguém. Então ele vai estar trabalhando na Sicília esse ano ainda, né? Ele me falou, olha, é super complicado, porque tem uma ala dentro do governo italiano que sabe da importância da Itália ser partner das novas rotas da seda, especialmente por todos esses investimentos chineses em infraestrutura, especialmente investimentos nos portos. Os chineses estão investindo em Trieste, Ravenna e Veneza. Quando eu estava em Veneza, fora de Veneza, vocês sabem, tem Mestre, né? E os chineses vão construir uma extensão petroquímica e do porto de Mestre, do outro lado da laguna, etc. E tal. Isso para a economia do Vêneto é um negócio super importante. Trieste, eles estão contando com investimentos chineses também. Então, é o terminal sul-mediterrâneo das rotas da seda. Na cabeça dos chineses, eles acham que o Pireu, na Grécia, está muito fora do esquadro. Eles preferem que seja a Itália. Então, eles vão investir nos portos italianos. Isso uma parte do governo italiano entende. A outra parte é o mais perigoso, porque é o Draghi. É o Draghistan. E o Draghistan, como a gente sabe, é Goldman Sachs, como a gente sabe, é atlanticista. É outra história. Então, um ângulo da conversa entre o Macron e o Draghi é, olha, sai um pouco desse seu alinhamento automático com os americanos, vamos pensar no nosso alinhamento, vamos construir o nosso alinhamento equidistante aqui. Isso é que pode ser muito legal, Leonardo. Você acha que a Valérie Pécresse é o Draghi francês, não? Ou é o Macron? Não, a Valérie é mais complicado, Leonardo. A Valérie é o Sarkozy de saia. Tá certo. É isso. Depois a gente faz a live, então, sobre a eleição. Nós vamos fazer uma live que eu vou me divertir com essa live e acho que vocês vão dar muita risada, porque eu vou contar fofocas, etc. Você sabe como a Valérie é chamada aqui pela moçada de noite nos jantares? Valor. E valor, quando você fala de Valérie, é um termo ultra depreciativo, sabe? É como se ela fosse... Sabe? Ai, valor. Ou seja, não leva ela muito a sério. E ela é uma sarkozista, ainda por cima. Você sabe quem foi o primeiro que ela telefonou depois que ela foi escolhida candidata? Ela ligou para o Sarkozy.
Primeiro telefonema. Isso conta toda a história. Então, ele está por trás ali e ele está dando, como é que chama, informações de bastidores que só um ex-presidente tem para ela. Ou seja, por isso que os macronistas estão desesperados. Ela tem um perfil, é mulher, ela é presidente da região aqui, Île-de-France, ou seja, ela tem um perfil super alto e é competente, é meio dominatrix demente, né? Mas é competente como administrador. E é a única real ameaça ao Macron, no fundo. Por isso que ele soltou esse negócio que ele soltou no começo da semana, je merde les non vaccinés, ou seja, eu vou encher o saco, mandar merda esses não vacinados. Foi de propósito, para mostrar que, olha, eu estou em cima da política de vacinação aqui, é o país mais vacinado do mundo. Não está adiantando nada, né? Porque estourou a crise aqui de Omicron total. E o Mélenchon, na verdade, fez um depoimento aí no Congresso dizendo que ele é contra o passe vacinal porque os vacinados se contaminam, transmitem e têm a ilusão de que eles estão protegidos. Tem a ilusão, exatamente. Não só eles têm a ilusão de que estão protegidos, como o fato mais grave, que é você criar uma população de 10% dentro do seu próprio país, não só de cidadãos de segunda classe. O que ele falou segunda-feira, Leonardo e vocês todos, é de uma gravidade imensa. Ele falou que essas pessoas são não cidadãos. Não cidadãos. Não cidadãos. Você imagina um presidente da República de um país com uma tradição histórica de direitos humanos, de progressivismo social como a França falar isso? É um negócio muito, muito, muito sério. Só aí já dá uma outra live de 5 horas. Só isso. Pra gente fechar. Vou ter que ir, Leonardo, porque o jantar da noite, o jantar está na mesa. Café está chamando. Então, eu vou agradecer ao Cláudio, que está perguntando sobre a hostilidade Rússia e Reino Unido. A gente deixa para depois. E o Valentim pede para falar sobre Alstom. A gente deixa para uma. Na próxima. Tá? Eu prometo. Muito obrigado. Hora do jantar aí. Vai lá. Obrigado a vocês. Não, você sabe que sexta-feira é hora você vai para o Não, a gente tinha combinado 1 hora para falar de Cazaquistão. Não, sexta-feira você faz 1 hora de aperro, depois 1 hora discutindo que café você vai jantar, e aí você fica 5 horas no café jantando. Cuidado com a Covid, mostra seu passaporte vacinal aí. Valeu. Eu tenho. Imagina, eu mostrava meu passaporte na Itália, eles morriam de rir. Ah, francês? Falei, não. Tchau, moçada. Aproveita aí. Valeu, abração. Tchau.